A civilização do Egito Antigo é formada por diversos povos, entre eles os amíticos, os semitas e os núbios. Estes últimos fortemente ligados aos recursos hídricos fornecidos pelo Rio Nilo. Sendo considerada uma das mais importantes civilizações do mundo devido às valiosas contribuições e adventos criados e desenvolvidos por suas dinastias. O Antigo Egito detém mistérios e tesouros que até hoje cercam esta civilização. Hoje vamos apresentar 3 das 10 invenções lendárias do Egito Antigo, selecionadas por um grupo de especialistas em arqueologia que até hoje revelam-se absurdas, mesmo diante dos nossos adventos tecnológicos. Localizada no nordeste da África, a civilização egípcia se desenvolveu em uma região conhecida como Crescente Fértil, muito importante no início da sedentarização de diversos povos localizados próximos aos rios Nilo, Jordão, Tigre e Eufrates. Considerada o berço da civilização, a região do Crescente Fértil, hoje correspondente aos territórios do Egito, da Síria, do Irã e da Turquia, além da Palestina, Jordânia, Israel, Líbano, Kuwait e Chipre. Na antiguidade, ficou conhecida como uma região de terra fértil, devido à irrigação proporcionada por parte dos imensos rios, o que contribuiu efetivamente para a chamada Revolução Agrícola, experienciada pelas primeiras sociedades sedentárias do nosso planeta. Além do mais, estes rios serviam como importantes rotas comerciais, através das práticas de navegação desenvolvida entre os núcleos urbanos que viviam à margem destas águas. No começo do século XIX, um rapaz egípcio levou um grupo de arqueólogos para identificar partes de esculturas que começaram a ficar expostas devido à movimentação dos ventos nas areias de uma montanha próxima ao Rio Nilo. Após as escavações, o que apareceu foi uma das mais incríveis construções do mundo, esculpida direto em uma parede de pedra e do tamanho de um prédio de 10 andares. Era Abu Simbel, o imponente templo do século XIII a.C., construído em frente ao rio Nilo. Sua intenção era demonstrar a potência do Império Egípcio para os vizinhos ao sul do Egito. Construído por Ramsés II, considerado um dos faraós mais celebrados e mais poderosos do Império Egípcio, no período em que o Egito Antigo estava no ápice de sua glória. As 4 esculturas colossais do faraó eram apenas a ponta do iceberg, pois dentro daquela construção seriam descobertas inúmeras esculturas e segredos do faraó mais poderoso do Egito Antigo. Ramsés o Grande reinou por 67 anos, de 1279 a.C. até sua morte em 1213 a.C. E segundo os dados arqueológicos, ele teria vivido aproximadamente 90 anos. Durante seu governo, Ramsés o Grande tentou expandir as fronteiras do Império Egípcio, registrando seus feitos em imponentes monumentos e templos que construiu. Abu Simbel é um dos mais famosos e imponentes. Suas paredes registram imagens de batalhas travadas pelo faraó e as estátuas que existem no local mostram o rosto do próprio Ramsés II, no corpo de diferentes deuses, reforçando sua posição de governante enviado pelas divindades ali cultuadas. Composto por 2 templos construídos dentro de uma montanha, o maior possui uma fachada de 33 metros de largura por 38 metros de altura, apresentando em sua entrada 4 estátuas de Ramsés II. Cada uma delas possui aproximadamente 21 metros de altura e representam
o próprio faraó como um rei absoluto do Egito. Os 2 templos do complexo Abu Simbel marcavam o limite sul do Império Egípcio com a Núbia, no auge do seu poder durante o Império Novo. Eles foram feitos para transmitir o poder dos governantes do Egito a qualquer um que colocasse os olhos sobre eles. Usando a coroa, que representa a união entre o Alto e o Baixo Egito, as estátuas de Ramsés II são cercadas de outros deuses em menor tamanho e presentes em toda a fachada do monumento. Entre estas representações titânicas, encontra-se a porta principal do acesso ao templo. Ela foi construída de tal maneira que todos os anos, em 22 de fevereiro e 22 de outubro, a luz do sol, ao nascer, pudesse entrar no templo e iluminar totalmente 3 das 4 estátuas do santuário. As 3 primeiras estátuas representam o faraó, ao lado de Ra, o deus do sol, e Amon, o rei dos deuses. Ramsés, o Grande, incluiu-se entre os deuses, porque, como faraó, ele também se considerava um deus. Já a 4ª estátua permanece na escuridão, por representar Ptah, o deus das trevas. Portanto, esta estátua, em mais de 3.200 anos, nunca teria avistado a luz solar. Imaginem isso. O templo menor, ao que tudo indica, foi construído em homenagem à rainha Nefertari, uma das suas esposas, pois na entrada existem 2 estátuas dela e 4 do faraó, cada uma com 10 metros de altura. Os especialistas explicam que esta construção foi feita durante um período aproximado de 20 anos, quando os egípcios não tinham ferramentas modernas. Portanto, até hoje sua edificação é bastante intrigante, assim como os monumentos esculpidos devido ao alto grau de detalhamento que possuem. Considerada uma das 3 mais emblemáticas invenções egípcias, o Templo de Abu Simbel, devido à sua importância histórica, que atravessa séculos de evolução humana, precisou ser transferido de lugar na década de 60. E para quem não sabia dessa história, pasmem. Em 1950, o governo do Egito decidiu construir a barragem de Assuan, criando o maior lago artificial do mundo, batizado de Lago Nasser. Apesar de sua função de abastecimento energético por meio da hidrelétrica que foi construída no Lago Nasser, este projeto acabou deixando mais de 800 mil pessoas sem casa, devido à extensão do lago com mais de 500 quilômetros ao sul da barragem. Outro risco que o novo projeto acarretou se deu nos templos que margeavam o rio Nilo. Eles simplesmente passaram a correr o risco de se perderem devido ao movimento do poderoso curso d'água. Dessa forma, a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, promoveu uma campanha internacional para arrecadar recursos para o projeto de transferência do monumento milenar para uma região próxima, mas que não corresse o risco de alagamento. Assim, o templo foi deslocado para um local que ficava 64 metros acima do complexo original e distante 180 metros do Lago Nasser. O esforço para esse trabalho foi imenso, utilizando a força de 3.000 homens e custando, na época, aproximadamente 42 milhões de dólares. No total, foram necessários 5 anos até que o templo fosse totalmente cortado em blocos de 3 a 20 toneladas, com posterior movimentação e recolocação das peças nos lugares exatos. Segundo o arqueólogo Robert Marcotte, especialista no Antigo Egito, tudo é tão parecido com o original que dificilmente alguém duvidaria que o templo realmente tenha sido transferido de lugar. Sempre que pensamos no Egito Antigo, nos vem à cabeça a imagem das 3 pirâmides de Gizé, não é?
localizadas na região do Cairo. No entanto, as pirâmides antigas também podem ser encontradas em outras regiões do planeta, nas construções de outras civilizações, como os maias, que deixaram sua marca no atual México, além de Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, na América Central. Bom, mas o que diferencia as pirâmides egípcias de outras estruturas construídas por inúmeras civilizações antigas? Bom, edificadas há mais de 4.000 anos atrás, de acordo com o egiptólogo tcheco Miroslav Werner, autor do livro As Pirâmides, o mistério, a cultura e a ciência dos grandes monumentos do Egito. As pirâmides egípcias tinham como objetivo principal servir de tumba para pessoas influentes do Egito Antigo, principalmente dos faraós. Segundo a crença da época, ainda que todos fossem recebidos igualmente pelo deus Osíris e seu tribunal após a morte, os reis tomavam um caminho diferente para o pós-vida. Sendo assim, além da construção de monumentos que representassem o poder de uma determinada pessoa, as pirâmides compunham um contexto de edificações funerárias que tinham uma relação íntima com a prosperidade do povo egípcio, incluindo santuários, sarcófagos e outras tumbas repletas de elementos e objetos de valor. Sabe-se que até mesmo animais de estimação ou de guarda, como crocodilos e gatos, que um determinado líder necessitasse levar para o outro plano após a sua passagem, eram colocados ali. No entanto, as pirâmides não foram os primeiros túmulos dos reis egípcios. O lugar de descanso dos primeiros faraós eram montes de forma trapezoidal, chamados mastabas. No Brasil, estudos recentes, inclusive, apresentaram algo que podemos relacionar com as mastabas egípcias, chamados de sambaquis. O que temos, nesse caso, são grandes montes de areia descobertos na paisagem do sul e sudeste do Brasil, em áreas litorâneas formados por depósitos de conchas e construídos pelas civilizações que ocuparam o litoral atlântico entre 8.000 e 2.000 anos atrás. De acordo com a historiografia oficial, em 2780 a.C., o arquiteto do rei Djoser, segundo faraó da terceira dinastia do Império Antigo do Egito, teria projetado o que acredita-se ser a primeira pirâmide egípcia de todos os tempos. Esta pirâmide está localizada na margem ocidental do rio Nilo, em Saqqara, perto da cidade de Mênfis. E tal como as pirâmides posteriores, a construção conta com várias salas e passagens, além da câmara funerária do rei. De fato, as pirâmides do Egito são um dos marcos culturais mais emblemáticos do mundo. Construídas durante a Quarta Dinastia, entre 2686 e 2160 a.C., as pirâmides de Khafre, Miquerinos e a Grande Pirâmide de Gizé, também conhecida como a Pirâmide de Quéops ou Quéops, estão localizadas na margem ocidental do rio Nilo, na planície de Gizé, no Egito. A Grande Pirâmide de Gizé foi construída pelo faraó Quéops por volta de 2560 a.C. e foi considerada a edificação mais alta de todo o planeta por mais de 3.800 anos de história. Originalmente, com uma altura de 146 metros, suas camadas externas são compostas por um revestimento de calcário branco polido que refletiria os raios do sol. Com o passar de milhares de anos, estes minerais se desprenderam devido aos processos naturais de erosão causados pelos ventos do deserto. Portanto, atualmente, a pirâmide está mais baixa do que a sua altura original, alcançando cerca de 138 metros de altura.
As outras duas pirâmides que integram o complexo de Gizé foram construídas para Khafre e Mycerinos, respectivamente, filho e neto de Quéops, e hoje pertencem ao território da atual capital do Egito, Cairo. Segundo informações do Ministério de Turismo do Egito, a pirâmide de Khafre, ao ser observada, parece maior do que a Grande Pirâmide, pois foi construída em um terreno um pouco mais elevado. Outro potencial que ela carrega é o revestimento original de calcário polido, ainda presente em seu topo. Acompanhado de várias estátuas de Khafre, seu entorno é composto por um templo e outra grande atração egípcia, a Grande Esfinge. Mais uma construção emblemática que está associada à figura deste faraó. As três principais pirâmides egípcias fazem parte de um complexo funerário chamado Necrópole de Gizé. O nome do local, segundo o Ministério Egípcio, vem da palavra grega antiga necrópolis, que significa cidade dos mortos. E muitas das tumbas e cemitérios presentes no complexo de Gizé surgiram, inclusive, após a construção das grandes pirâmides, durante as quinta e sexta dinastias. Outra informação importante sobre as famílias da quarta dinastia se refere ao fato de que, ao redor das três pirâmides principais, existem várias pirâmides subsidiárias menores, dedicadas aos túmulos das mulheres reais. Três pequenas pirâmides, com aproximadamente 20 metros de altura, representam as tumbas das esposas e irmãs do faraó Quéops, e são conhecidas popularmente como Pirâmides das Rainhas. Sobre as construções destas imponentes estruturas funerárias, a teoria mais plausível sugere que os egípcios utilizaram uma rampa ou terraço inclinado que permitia o transporte das toneladas de blocos de pedra de arenito e calcário por meio de trenós, rolos e alavancas que também auxiliaram no transporte do granito, um tipo de rocha mais pesada. O arquiteto francês Pierre Houdin propõe que a primeira base da pirâmide de Quéops tenha sido construída com uma rampa externa e as outras duas bases tenham tido a ajuda de rampas internas, que foram sendo erguidas em espiral à medida que a construção subia. Ele explica que, para levantar os blocos mais pesados, os egípcios teriam usado uma espécie de elevador de carga que funcionava com contrapeso. Outras especulações científicas dizem que a pirâmide de Quéops, além de ser revestida de granito, também possuía uma ponta composta de minério de ouro, que teria sido roubado com o passar dos tempos. Ao avaliar as variações dos níveis de água do rio Nilo nos últimos 8.000 anos, os cientistas determinaram que o braço de Khufu, um possível afluente do Nilo, teria proporcionado um ambiente fluvial favorável para o surgimento e desenvolvimento do local de construção das pirâmides, auxiliando os construtores no planejamento do transporte de pedra e materiais por meio das navegações. Os autores sugerem que os antigos egípcios aproveitaram o rio e suas enchentes anuais por meio de um engenhoso sistema de canais e bacias, formando um complexo portuário que estaria localizado a mais de 7 quilômetros a oeste do Nilo nos dias atuais. No entanto, embarcações maiores provavelmente só poderiam navegar durante a época das enchentes, que aconteciam entre agosto e outubro, quando o nível da água no canal do Nilo aumentava. A hipótese do complexo portuário propõe que os construtores das pirâmides cortaram o dique ocidental do braço de Khufu e dragaram as bacias até a profundidade do rio. Isso teria possibilitado aproveitar a elevação anual da enchente como um elevador hidráulico, quando os níveis mais altos da água chegavam à base da planície de Gizé. Bom,
Desta forma, a existência dos canais e do porto teria permitido aos engenheiros transportar materiais de construção e suprimentos para o complexo das pirâmides, facilitando a sua construção. A mumificação no Egito Antigo era um processo ritualístico fundamental na religiosidade dos faraós, que prezavam pela preservação do corpo após a morte. Esta crença está relacionada à organização do Egito. O deus Osíris, primeiro faraó segundo a religião, teria sido assassinado por seu irmão Sete. Após ser morto, Osíris teve seu corpo embalsamado por Anubis e assim recebeu a vida eterna. Os deuses teriam criado um mundo paralelo ao Egito, chamado Mundo dos Mortos, para que Osíris o governasse na vida além-túmulo, sendo esta uma cópia das terras faraônicas. Com isso, a mumificação passou a se desenvolver no Egito e todos queriam ter a oportunidade de renascer no mundo dos mortos. Logo, a morte não era vista como um fim, mas como o início de uma nova existência. Portanto, os corpos eram adornados e enterrados com seus pertences de valor, inclusive animais, que também passavam pelo processo de mumificação. Isso requeria um minucioso processo de retirada de órgãos, mantendo apenas o coração, que seria o guia a outra vida. Motivados por essa crença, os egípcios acreditavam que o corpo era constituído de diversas partes. O coração, Ib, o nome Rain, a sombra, Shut, a força vital, Ka, a personalidade, Ba, e o princípio da imortalidade, Ak. Contudo, para os egípcios, o princípio da imortalidade, resultado da união entre a força vital e a personalidade, só continuaria existindo tendo o corpo físico, chamado de Ket, sido convertido através da mumificação. Além desses adventos, fruto de uma sabedoria milenar, existem diversas outras tecnologias e feitos realizados pela civilização egípcia. Bom, se vocês gostaram do vídeo de hoje, conta pra gente o que mais desejam descobrir sobre este grande império. Até a próxima. Tchau!